Leitura de 1 Samuel, capítulo 18. E sucedeu que, acabando ele de falar com Shaul, a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa do seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também suas vestes até sua espada, e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul enviasse, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando, dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres, dançando e cantando, se respondiam umas às outras, dizendo assim: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E disse assim: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta? Senão só o reino. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte do Eterno se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Eterno era com ele e se tinha retirado de Saul. Por isso Saul desviou de si e o pôs por capitão de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Eterno era com ele. Aqui nos ensina a fazer uma leitura das pessoas, inclusive no nosso contexto atual. Por quê? Porque Saul fazia essas coisas, porque Saul começou a ter inveja de Davi, que acontece muito hoje. Muitas pessoas, muitos crentes atacam outros somente por inveja, de ver que o pai tem dado uma sabedoria para algum irmão ou coisas assim. Então, nós devemos vigiar muito os nossos pensamentos, para que nós não estejamos agindo conforme agiu Saul e todos aqueles que invejam das boas obras que o Pai opera por meio dos irmãos. Que nós possamos examinar a nós mesmos, orar para ter olhos, pedir ao Pai para que revele os nossos pecados ocultos, principalmente relacionado a essas coisas, para que nós não venhamos a tropeçar e ficar cada vez mais cegos. Mas ainda assim, Davi, se sujeitava a Saul. É um exemplo para nós também. Nós não devemos pagar mal com mal. Então, continuando. Vendo então Saul que tão prudentemente Davi se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo Israel e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Por isso, Saul disse a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Sê-me somente filho valoroso e guerreia as guerras do Eterno, porque Saul dizia consigo mesmo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a mão dos filisteus. Aqui Saul estava agindo mais ou menos como Davi agiu lá com Urias. Ele não queria tocar em Davi, mas colocava Davi em situações onde os inimigos, a mão dos inimigos que estivessem contra ele. Você vê que até nessas coisas há maldade, Então, mas aí Davi disse a Saul: quem sou eu e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir ser genro do rei? Tá vendo que mesmo com a suspeita de Saul sobre Davi, ainda assim Davi valorizava e respeitava a autoridade de Saul. Nós devemos prestar atenção nessa conduta.
Porque se o Espírito do Pai realmente está em nós, nós respeitamos a autoridade independente do que elas fazem conosco, independente da raiva dela para com a gente. Veja, a palavra dá testemunho. O pai era com Davi e olha como Davi procedeu em relação a Saul. Essas coisas nós devemos aprender, porque o testemunho da palavra nos revela caráter, nos ensina a ler as pessoas. Não existe psicologia humana, não. O nosso manual de psicologia é as escrituras. Aqui revela tudinho como nós devemos ler as pessoas segundo o Eterno nos ensina, e não segundo o mundo observa nas características de pessoas pecadoras. E muitas vezes associadas até à astrologia e signos e essas coisas. Porque quando você vai ver, todas são parecidas, né? Essas características que a ciência, né, entre aspas, ensina, são características do homem sem o eterno. Porque pela renovação da palavra, pela renovação do espírito, todas as nossas características de pecador, elas vão sendo purificadas de forma que nós possamos andar de acordo com a palavra e não de acordo com as nossas inclinações pecaminosas da carne. É por isso que nós não devemos nos basear em psicologia humana, mas que possamos ter a palavra para entender o caráter das pessoas segundo a palavra do Eterno. Então, continuando, aí Davi disse, né, para Saul. E aí, o que aconteceu? Sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, o Meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isso bom aos seus olhos. E Saul disse assim: eu lhe a darei para que lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Disse, pois, Saul a Davi: com a outra serás hoje o meu genro. Tá vendo que até nisso, até dando a mão da filha em casamento, Saul estava com más intenções para com Davi. Até nessa aparente manifestação de bondade e favor, Saul estava com más intenções. Mas tudo está sob a vontade do Eterno, né? Vamos continuar. E Saul deu ordem a seus servos: falar em segredo a Davi, dizendo assim: eis que o rei te está muito afeiçoado, e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. Então, o que aconteceu? Os servos de Saul falaram todas estas palavras aos ouvidos de Davi. Então, Davi disse assim: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? Tá vendo que Davi se colocava como menor, né? Ainda que ele fosse amado e o povo estivesse com ele. Ele era humilde. E aí, os servos de Saul lhe anunciaram isto, dizendo: foram tais as palavras que falou Davi. Então, disse Saul assim: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios de filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair Davi pelas mãos dos filisteus. Tá vendo? Ele está armando uma cilada a Davi. E aí anunciaram seus servos essas palavras a Davi. E esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei. Porém, ainda os dias não se haviam cumprido. Tá vendo que o Eterno ele usa até a maldade do outro em benefício nosso, para exaltar aqueles que ele ama diante dos seus inimigos. Então, o que aconteceu? Davi se levantou e partiu com seus homens e feriu dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. E viu Saul e notou que o Eterno era com Davi. E Mical, filha de Saul, o amava. Você vê, Davi casou com uma mulher que o amava. E por conta dos prepúcios, Davi também acabou dando o seu dote, né? Não foi
não foi algo que ele ficasse devendo alguma coisa para Saul. Então, ele acabou casando com a filha de Saul que o amava e pagando o dote conforme o rei tinha determinado. Então, Saul temeu muito mais a Davi. Por quê? Porque sabia que o Eterno era com ele. E Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. Tá vendo? Davi respeitava o rei, Davi tinha honra pelo rei, mas porque o Eterno era com Davi, a inveja tomou conta de Saul. Saul maquinava coisas contra Davi. Ora, se não é assim que muitos dos irmãos têm agido uns com os outros, não é verdade? Bom, e saindo os príncipes dos filisteus à campanha, sucedia que Davi se conduzia com mais êxito do que todos os servos de Saul, porquanto o seu nome era muito estimado. Finalizou aqui a leitura do capítulo 18 de 1 Samuel.